Olá, boa noite. Todo mundo sabe que um dos momentos mais complicados da vida é estar desempregado, não é? Pior ainda quando a pessoa fica endividada, sem conseguir pagar as contas. Na reportagem da Fernanda Pena, você vai ver que o nome sujo pode atrapalhar quem pretende achar uma nova vaga no mercado. Só que essa prática é ilegal. Sem carteira assinada há 3 anos, o Wellington acabou ficando com o nome sujo. O técnico em informática conta que os trabalhos como autônomo diminuíram quase 90% e que vem procurando recolocação no mercado para quitar as dívidas. Mas ficou preocupado ao saber que a inadimplência poderia ser empecilho para isso. Uma empresa entrou em contato e pediu para mim fazer uma simulação e falou que eu não poderia trabalhar por causa do nome negativado. Eu fiquei para baixo, porque não é só eu, quantos milhões de pessoas estão dependendo de serviço para limpar o nome e não conseguem. Com cerca de 14 milhões de desempregados, segundo o IBGE, o Brasil também vem registrando índices altos de endividamento da população. E para limpar o nome, essas pessoas precisam trabalhar. Mas será que a inadimplência pode mesmo atrapalhar essa nova chance de emprego e da pessoa sair dessa bola de neve? De acordo com essa especialista em direito do trabalho, sim. A advogada explica que a prática se tornou bastante comum. O que a gente tem hoje é um projeto de lei, que está tramitando, acho que já passou pelo Senado, salvo engano está tramitando na Câmara, para alterar essa lei 9.029 de 95 para acrescentar a proibição do empregador em fazer essas pesquisas nesses órgãos de proteção ao crédito, entendendo que isso seria uma medida discriminatória contra o acesso e permanência desse empregado ao emprego. Ela afirma também que instituições bancárias e cargos relacionados ao setor financeiro até podem fazer essa restrição. Nos demais casos, é possível acionar a empresa na justiça. A Lei 9.029 de 95, ela prevê a possibilidade, em casos de dispensa discriminatória, de uma reintegração ao emprego. É uma opção do empregado. Caso ele não opte pela reintegração, ele pode optar pela indenização em dobro desse período que ele ficou afastado. De acordo com a CDL-BH, o acesso ao cadastro de pessoas físicas no Serviço de Proteção ao Crédito é feito somente por empresas associadas à Câmara de Dirigentes Lojistas, na hora da compra em um estabelecimento comercial ou na hora de se fazer um empréstimo. Para consultar o CPF de uma pessoa, o procedimento também só é permitido para as empresas que são associadas ao Serasa. Começa amanhã a 4ª fase de saque de contas inativas do FGTS. Trabalhadores que nasceram nos meses de setembro, outubro e novembro vão poder procurar mais de 2.000 agências da Caixa espalhadas pelo país para retirar o benefício. O repórter Lucas Girardi tem as informações. As agências vão funcionar das 9 da manhã até as 3 da tarde. Eu estou aqui com o Luiz Guilherme de Campos, que é o superintendente regional da Caixa. Luiz Guilherme, qual que é o melhor horário para que as pessoas possam ir até uma agência? Olha, os trabalhadores, a gente vem orientando, a partir das 9 serão muito bem atendidos. Mas após o meio-dia, no sábado, a gente tem uma faixa boa para poder atender, um espaço físico muito bom. Então, os trabalhadores que nasceram até novembro, podem ir nas agências. E quais os critérios, a pessoa para poder sacar e os documentos que ela precisa levar? São as pessoas que foram demitidas por justa causa ou pediram demissão até 31 de dezembro de 2015. Ele trazer a carteira de trabalho, um documento de identidade, são os documentos mínimos que a gente solicita para trazer. Esse saque, quem tiver o interesse, só até o final de julho que pode fazer? Isso. Todo trabalhador brasileiro vai ter o direito de sacar até 31 de julho. Então, o espaço para poder sacar até 31 de julho de 2017. E além desse funcionamento nesse horário do sábado, ao longo da semana também, até o dia 14, horário especial nas agências em todo o Brasil, né? Segunda, terça e quarta, 12, 13 e 14, todas as agências do Brasil da Caixa estarão abertas 2 horas mais cedo para atender o trabalhador de forma diferenciada. A Polícia Civil prendeu 6 suspeitos de participar de um grupo especializado em desvio de combustível de distribuidoras na Grande BH. Um homem que comprava o produto da quadrilha também foi detido. Esse é um dos caminhões, dos 2 que foram apreendidos. Aqui alguns galões que a polícia apreendeu. Esses criminosos
eram de transportadoras. Eles buscavam o combustível nas refinarias, só que antes de levar para o posto, eles davam aquela passadinha criminosa em alguns galpões, deixavam alguns litros e aí sim depois seguiam lá para os postos. A gente chegou à conclusão de que 2 locais eram utilizados para fazer esse desvio desse combustível na cidade de Betim. E no local a gente conseguiu prendê-los em flagrante, conseguimos prender 7 pessoas, sendo que uma delas um motociclista que estava no local até para comprar esse combustível que já tinha sido desviado desses caminhões. A gente acredita que essa atuação já vem mais de um ano e provavelmente, pela nossa apuração, eles conseguiram um lucro aí em torno de 200 a 250 mil reais com essa atividade ilícita. As investigações continuam até para saber como que esses lacres, quando eles eram tirados da refinaria, esses lacres não eram colocados de maneira correta. Eles vão responder pelo crime de associação criminosa e também pelo furto qualificado pelo concurso de 2 ou mais pessoas, previsto pelo Código Penal. Mato alto e sujeira atraem bichos, como escorpiões e cobras, a um terreno onde está instalada a caixa d'água da Copasa, em um bairro de Ribeirão das Neves. São muitos os transtornos para os vizinhos, que já fizeram várias reclamações, mas até agora, nada. A caixa d'água da Copasa pode ser vista de qualquer ponto do bairro Girassol, na região de Justinópolis, em Ribeirão das Neves. Mas parece que só a companhia é que ainda não viu tantos transtornos por aqui. Aqui está abandonado, né? A placa está solta, a cerca também está quase ali, né? Raspando na pessoa que passa. Isso aqui é um perigo. Se o pessoal passar aqui, se de repente a arame desse solta aqui, acaba machucando a pessoa, né? Segundo moradores, o mato alto serve de esconderijo para marginais. Fica malandro escondido aqui para pegar a mulher também que sai para trabalhar de manhã aqui, tá? Já passou terror nessa rua aqui, ó, né? Por causa desse mato. Está desdeixado. Tem coisas também que acontecem aí que a gente não tem coragem de chegar para cobrar, falar, entendeu? Eu passo aqui, sempre sei de um mato, nunca vejo assim funcionário da Copasa aqui, né? Além disso, de dentro do mato estão saindo cobras e escorpiões. Muitos que já acharam em cima da cama, debaixo dos armários, foi encontrado cobra aqui nessa casa aí do lado aí, ó. Não foi uma nem duas, foi várias vezes, entendeu? E o problema da Copasa é o seguinte, que a gente liga para eles e fala com eles, para eles virem fazer a limpeza, é um montão de protocolo que eles dão para a gente, mas não vem. A Copasa informou que a limpeza e a capina da área do reservatório Girassol, em Ribeirão das Neves, estão programadas para amanhã. A BH Trans deu aval definitivo para a circulação de táxis com passageiros a bordo nas pistas do MOVE, nas avenidas Antônio Carlos e Pedro I, na capital. Um período de teste foi realizado durante 3 meses e a avaliação foi positiva. Houve melhora na operação dos veículos de táxi nos corredores sem qualquer interferência no tempo de viagem e na velocidade dos ônibus. Segundo a BH Trans, o tempo gasto nos 41 quilômetros da viagem entre a estação Senai, na Avenida Antônio Carlos, e o Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, foi reduzido em 40%. A partir de 3 de julho, começa um novo período de teste. Em caráter experimental, taxistas poderão circular pela pista exclusiva do MOVE, na Avenida Cristiano Machado. Hora da previsão do tempo. Você está preparado para o frio? As temperaturas devem cair neste fim de semana aqui na capital. Vamos saber como fica o clima para este sábado no resto do estado. O tempo muda em boa parte de Minas. As temperaturas caem e o frio será intenso no sul, com possibilidade de geada ao amanhecer na Serra da Mantiqueira. Pode chover em algumas áreas. Calor e tempo firme no norte e no centro do estado. Em Belo Horizonte, mínima de 14 e máxima de 27 graus. Em Janaúba, os termômetros vão de 16 a 35. De 4 a 17 graus em Extrema. Oscilam entre 16 e 29 em Aimorés. E em Juiz de Fora, mínima de 12 e máxima de 19 graus. Foi enterrado o corpo da mulher de 28 anos espancada em Caeté, na Grande BH. O principal suspeito do crime é o ex-sogro da vítima. Segundo testemunhas, a jovem foi morta a pauladas depois de ter se desentendido com o homem por questões financeiras.
A notícia se espalhou rápido pela cidade de Caeté. O assassinato de Leila de Araújo Flávio Cândido, morta pelo ex-sogro, chocou os moradores. Tudo aconteceu neste sítio. A mulher de 28 anos chegou no fim da tarde e queria dinheiro do ex-sogro. Os vizinhos contam, sem mostrar o rosto, que ela teria agredido o ex-sogro e em seguida ele reagiu, dando várias pauladas na mulher, que morreu aqui no local. Desceu, incomodou ele. Ele é um rapaz trabalhador, né? Não mexe com ninguém. Aí ela já tinha ganhado carro, moto, negócio, aí queria mais coisa dele, né? Foi lá, bateu nele, aí foi lá e deu na paulada. Os vizinhos também contam que Leila e o ex-marido moraram nesta casa no alto do morro por algum tempo e há 3 meses estavam separados. O casal teve 2 filhos e ela queria fazer uma festa para o menino que vai completar 11 anos. Esse teria sido o motivo de voltar aqui ao sítio onde o ex-sogro mora. O homem, depois de agredir a ex-nora, fugiu do local e ainda não foi localizado. No velório, parentes e amigos de Leila contaram que a vítima tinha muitos problemas com o ex-marido e com a família dele. E a separação teria sido por conta da violência doméstica. Quantas vezes que ele já agrediu ela? Já agrediu ela com cacetete, já agrediu ela com mangueira. O marido ou o avô? Não, o marido e o sogro também já agrediu ela. Ela tinha um gênio muito difícil, sim, né? Mas ao mesmo tempo era uma pessoa super alegre. Tem vários boletins de ocorrência das 2 partes da família, do pai dos filhos dela e dela, sobre agressão, sobre confusão, mas nada justifica ter tirado a vida dela, porque ela é mãe, deixou um filho de 4 anos e um de 10, e os meninos estão arrasados. A nossa lei brasileira é muito frágil, mas eu vou correr atrás. Eu vou correr atrás porque isso não pode ficar em punho. Até o momento, o suspeito de cometer o crime não foi encontrado. Nós temos mostrado aqui no Jornal da Alterosa uma série de reportagens sobre consciência no trânsito para evitar acidentes. O cuidado deve vir tanto dos motoristas quanto dos pedestres. É preciso muita atenção, além, é claro, de respeitar as regras. Um adolescente morreu atropelado na calçada enquanto aguardava o ônibus para a escola no bairro São Francisco, região da Pampulha, em BH. O motorista que provocou o acidente estava na contramão. O adolescente aparece na calçada, ele estava sentado à espera do ônibus. O ponto fica quase na esquina. Há uma fila de carros descendo a rua Estoril, até que este gol pega a contramão para passar na frente de todos. Mas a motorista de um EcoSport sinaliza para virar à esquerda. É nessa hora que o motorista infrator bate de raspão no veículo dela e atinge em cheio o estudante que estava na calçada. Denis Couto Batista desce e fica desnorteado, caminhando no meio da rua. Ele foi levado para o hospital com suspeita de fratura no maxilar. O gol ainda derrubou uma placa de sinalização e ficou com a frente destruída. Quando o EcoSport deu uma pequena guinada para entrar, acessar a esquerda, foi atingido violentamente pelo gol, né, que perdeu o controle, vindo atingir o pedestre no passeio. Segundo as testemunhas, sim, estava em velocidade bem alta. Ele apresentava algum sintoma de embriaguez, pelo que vocês perceberam? Não, negativo. Inclusive, ele estava, né, com ferimentos provocados pelo acidente, né. A motorista do outro carro que faria a conversão permitida levava a filha de 2 anos no veículo. Ela estava muito assustada e não quis gravar a entrevista. Paulo Augustus Dalmásio Fonseca tinha 16 anos. Ele estava aqui no ponto esperando o ônibus para ir para a escola. O SAMU chegou minutos depois da batida, mas ele já estava morto. Moradores dizem que é muito comum esse tipo de infração no cruzamento. São vários acidentes que acontecem aqui. Acho que vocês mesmos já fizeram várias matérias aqui nessa rua e nada é feito, né? E a rua é apertadinha, passa ônibus, desce ônibus, o pessoal desce na contramão, um cortando o outro. Acho que gera meio que uma revolta porque nada é feito. Minutos antes do acidente que matou o estudante, um ônibus quase bateu em carros que também desciam pela contramão. A BH Trans informou que não tem como colocar redutor de velocidade por se tratar de um morro e reforçou que o local é todo sinalizado.
E o motorista que provocou esse acidente no bairro São Francisco, na capital, foi preso no fim dessa tarde. A repórter Fernanda Pena tem os detalhes. Com um curativo no queixo que teria quebrado na batida, Denis foi ouvido no Detran. O estudante contou que seguia de casa no bairro União para encontrar um amigo no Ouro Preto, região da Pampulha, quando o acidente aconteceu. Ele reconheceu que não poderia fazer ultrapassagem naquele local, mas confessou que realmente estava errado, que estava numa via de mão dupla, estava na contramão e estava tentando fazer uma ultrapassagem. Ainda de acordo com o delegado, Denis responderá por homicídio culposo, com o agravante de o atropelamento ter acontecido em cima da calçada. Por este motivo, ele não pode pagar fiança e ficará preso pelo menos até a audiência de custódia neste fim de semana. Ele está muito abalado com o que aconteceu, não se furta da sua responsabilidade, tá? Está muito sentido também quando ele saiu do veículo e viu aquele adolescente no chão, foi um dos primeiros a acionar o socorro, né? Então, não tem mais o que se fazer, infelizmente, aguardar o trâmite natural da situação. Em Manhuaçu, na zona da mata, outro atropelamento chamou a atenção. Uma mulher grávida foi atingida por uma caminhonete. O acidente também foi gravado por câmeras de segurança. O vídeo dura menos de 30 segundos. Paula Marculino da Silva, de 31 anos, caminha tranquilamente pela Avenida Tancredo Neves, em Manhuaçu. A caminhonete faz a conversão e atinge a pedestre. Mesmo assim, o veículo continua em movimento e só para depois que um homem atravessa a via e avisa o condutor. Outras pessoas se aproximam para socorrer a vítima, que está debaixo do veículo. O motorista, de 54 anos, disse à polícia que não viu a mulher. Paula foi levada para a UPA de Manhuaçu com ferimentos leves. Ela está grávida de 6 semanas. O motorista acompanhou a ocorrência e prestou assistência à vítima. Felizmente, também está tudo bem com o bebê. A gente volta já. O jornalista Carlos Marcelo, diretor de redação do jornal Estado de Minas, faz a sua estreia na ficção ao lançar o 3º livro dele, Presos no Paraíso. O romance policial é ambientado em um dos destinos turísticos mais cobiçados do Brasil. Uma ilha que foi de Alcatraz a Havaí é como Carlos Marcelo se refere a Fernando de Noronha, cenário onde se passa a trama da primeira obra de ficção do jornalista e escritor, o romance policial Presos no Paraíso. Para quem não sabe, Fernando de Noronha durante muito tempo foi utilizado como presídio, né? Então presos políticos foram mandados para lá e só recentemente Fernando de Noronha mudou as características e se tornou um grande destino turístico, né? Então, é como Fernando de Noronha, é como se o Alcatraz, nos Estados Unidos, tivesse virado o Havaí. Esse é o 3º livro de Carlos Marcelo, ganhador de 2 prêmios ESSO e desde 2015 chefe de redação do jornal Estado de Minas. O paraibano de João Pessoa também é autor das biografias O Filho da Revolução, de Renato Russo, ex-líder da banda Legião Urbanas, e O Fole Roncou, uma história do forró. O lançamento será nesse sábado, na capital. Foi, assim, uma surpresa até para mim, né? Essa mudança de estilo. Por um lado, foi muito mais difícil, porque a gente lida com os mistérios da criação, mas por outro também foi utilizando algumas das técnicas do jornalismo, né? Por exemplo, eu utilizei muitas pesquisas para isso, só que a diferença do jornalismo para a ficção é que na ficção, em primeiro lugar, vem a invenção. Eu queria então chamar o pessoal para comparecer ao lançamento na Livraria Ouvidor, na Savassi, a partir das 11 da manhã, do meu primeiro romance policial, Presos no Paraíso, que é uma história ambientada em Fernando de Noronha e uma história que eu acho que pode surpreender a quem lê. A livraria fica na Rua Fernandes Tourinho, 253, na Savassi, em Belo Horizonte. A cachaça mineira tem fama de ser da boa. Prova disso é que ela é a queridinha de uma das mais famosas exposições do país. Lá tem até cachaça sustentável e um aplicativo para deixar qualquer um expert na bebida. 150 estandes mostram o quanto a nossa cachaça está diversificada e evoluiu. A gente tem que ter um líquido de qualidade para o cliente gostar e fazer com que a gente consiga crescer no mercado. Bem, aí você me pergunta, mas eu não entendo nada de cachaça, eu não sei harmonizar a bebida com uma comida legal. E as mais gostosas? E o preço de cada uma delas? Bom, foram todos esses questionamentos que fizeram a tradição se unir à tecnologia. E aí nasceu o quê? Um aplicativo de cachaça.
avaliar as cachaças, saber informações sobre as cachaças, de onde é preço médio, nota média, como é que ela está sendo avaliada pelo público, informações como harmonizar, informações de como degustar aquela cachaça. E para comemorar os 20 anos de feira em Belo Horizonte, foi montada esta carreta, que vai rodar o país, formando os pequenos produtores de cachaça. 20 anos a gente tem mais de 2 milhões e 50 mil visitantes, 300 milhões em negócios realizados até hoje. Incomparável a cachaça mineira, seja de qualquer região. Recomendo, tá muito bacana, tem muita coisa interessante, muita cachaça gostosa. Diferente? Muita coisa diferente, tô gostando bastante. A Expo Cachaça vai até domingo no Expo Minas, em BH. Na nossa página você encontra todas as informações sobre o evento. Acesse alterosa.com.br/JA. O Jornal da Alterosa termina aqui. Obrigada pela companhia durante toda a semana. Eu estou de volta na segunda-feira. Te espero. Boa noite e até lá.